Mês da Bíblia, nesse ano de 2024, estamos estudando, meditando, rezando o livro de Ezequiel. No vídeo de hoje, interiorizando a palavra, Deus cuida do seu povo, parte 2, no meio de nós. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse vídeo é uma continuidade ao vídeo de ontem, onde mostra Deus cuidando do seu povo, ainda sobre passagem de Ezequiel, mas fazendo a conexão cristocêntrica, cristológica, ou seja, com Jesus, né? Porque a gente deve olhar para o Antigo Testamento à luz de Cristo. No livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo do 22 ao 24, diz assim: Eis o que diz o Senhor: Pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, dos cismos dos seus galhos, cortarei um ramo, e eu próprio o plantarei no alto da montanha. Eu o plantarei no alto da montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará frutos. Ele se tornará um cedro magnífico, onde aninharão aves de toda espécie, instalados à sombra de sua ramagem. Então, todas as árvores dos campos saberão que sou eu, o Senhor, que abate a árvore soberba e exalta o humilde arbusto, que seca a árvore verde e faz florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em Ezequiel, no capítulo 17, versículo 22 ao 24, que eu terminei de ler, nós vemos, ali falando da planta, da árvore que dá a vida, Jesus é o que dá a vida. Jesus na cruz fez brotar a igreja, fez brotar a nossa salvação. Então, Jesus é essa árvore da vida que dá repouso. A gente viu até no outro vídeo o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que faz repousar. Então, realmente, essa passagem de Ezequiel mostrando que o próprio Deus, ele veio cuidar do seu povo. Quando já não deu mais certo, para os profetas virem, veio o próprio Deus. Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, quando a gente vê em Ezequiel, Deus falando que ele mesmo irá cuidar, ele mesmo, ele mesmo tira os soberbos. Então, nós temos dentro de Ezequiel falando dos líderes daquela época que não estavam cuidando do seu povo. E todos aqueles que praticam a abominação e os pecados e tal, que ali vão secar. Porque só dá para ter vida, só pode ter fruto aonde tem vida. E onde não tem Jesus, não tem vida. Como está no Evangelho de Jesus segundo São João, no capítulo 15. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Repetindo, todo aquele que não der fruto em mim, ou seja, quem não tiver em Cristo, não dá fruto de Cristo, ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Então, a gente que tem plantas sabe que é necessário o quê? Cuidar da planta, podar para que ela nasça com mais força. Faz parte da natureza isso. Seguindo com a leitura. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então, aquele que permanece na videira verdadeira, que é Cristo, pode dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aquele que está na videira do ocultismo, do paganismo, não dá para dizer que Jesus, né, ele vai salvar, porque a pessoa está em outra videira, a pessoa está em outro canto, né? Não dá para produzir limão no pé de laranja, não é mesmo? Não dá. Não dá para nascer laranja no pé de limão. Então, para que sejam produzidos bons frutos, é preciso estar em Cristo. Ou seja, né, nós estamos aí, o cuidado de Deus, mas para Deus cuidar é necessário a gente estar em Cristo. Então, mediante essas passagens, né, tanto de Ezequiel quanto do Evangelho segundo São João, a gente pode lembrar daquela música que diz: Tu és minha vida, outro Deus não há. Então, que a gente lembre disso, que Deus cuida de nós, que Ele está no meio de nós e que na minha vida, outro Deus não há. E se outro Deus não há, eu tenho que cumprir a lei de Deus. Que a gente, mediante a ignorância dos líderes e religiosos, né? Quando fala líderes, tá aqui o civil e o religioso, mediante o ser ignorado, o ser rejeitado, humilhado, né? O que os governantes fazem no mundo inteiro, né? De não pensar no povo, mas lembre que Deus pensa em nós. E Deus também está observando aqueles que fazem de errado. Aí eles vão ter que se resolver com Jesus. Mas da nossa parte, que a gente não saia da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.